Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 2, Como Posso Ser Feliz? Autor Pedro Dong. Título da semana 1, A Bênção do Espírito, Selo e Penhor. Segunda-feira. Ler com oração Efésios capítulo 1, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. O título desta semana é A Bênção do Espírito, Selo e Penhor. Iremos rever a importância da bênção do Filho, bem como a sensibilidade que devemos ter para com a vontade de Deus. Em seguida, nos será apresentado o propósito da predestinação de Deus e sua relação com a fé. Ainda discorreremos sobre a vontade celestial de Deus e a revelação da glória dos filhos de Deus, além da relação entre a predestinação e a filiação. Também nos aprofundaremos no fato de recebermos o selo e o penhor do Espírito ao crer em Jesus. Por fim, seremos encorajados a desfrutar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para alcançar a maturidade e, consequentemente, a glorificação de nosso corpo. Em semanas anteriores, foi-nos revelado que, de acordo com o capítulo 1 de Efésios, a bênção do Filho é a redenção e o encabeçamento. Em Gênesis capítulo 3, há o relato de como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, Adão, e pelo pecado a morte, que foi transmitida a todos os homens. Em Romanos 3, nos é dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus, versículo 23, e em Hebreus capítulo 9 é revelado que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Todos nós, criados segundo a imagem e semelhança de Deus, fomos, por causa do pecado, danificados para o propósito ao qual Ele nos havia destinado. Apesar disso, Deus nos providenciou uma grande salvação. Bendito seja o Senhor. Mas, para que essa salvação se realizasse, foi necessário que seu Filho, Jesus Cristo, viesse ao mundo a fim de trazer o reino dos céus à terra. Apesar de o Evangelho de Mateus apresentá-lo como rei, ele sofreu desde o nascimento. Na hospedaria em que José e Maria buscaram abrigo, não havia quarto disponível, e assim nosso Senhor nasceu em uma manjedoura. Toda a sua vida na terra foi de sofrimentos, perseguições, incompreensões e muitas injúrias. Por fim ele foi morto como um malfeitor, mas mediante sua morte trouxe a nós a redenção. Quando estava na cruz, um soldado lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O sangue é para nossa redenção. Pelo sangue derramado na cruz, nossos pecados são perdoados. A salvação se dá toda vez que um pecador confessa o nome de Jesus e com seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pela obra da redenção, Deus pode efetuar o perdão de nossas ofensas. É o que está escrito no início da bênção do Filho, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. A palavra pecados tem o mesmo significado de ofensas. Portanto, trata-se do perdão de nossas ofensas. A seguir, fomos transferidos do mundo para estar em Cristo e ser santificados. Começa a segunda etapa do trabalho do Filho, a bênção do encabeçamento. Deus está encabeçando todas as coisas em Cristo. Antes estávamos acostumados a viver em nós mesmos, mas a partir do momento em que fomos redimidos por seu sangue e separados para estar em Cristo, deixamos de fazer o que bem entendíamos.
porque passamos a experimentar um encabeçamento de Cristo. Já não agimos e falamos de qualquer maneira. Em Efésios capítulo 1, vemos que o propósito de Deus ao colocar a igreja sob o encabeçamento de Cristo é fazer com que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 10. Isso ocorrerá na dispensação da plenitude dos tempos. O termo dispensação, em grego, é oikonomia, que diz respeito à execução de um plano, cujo objetivo é que a vontade de Deus seja feita na terra. O encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas será consumado na dispensação da plenitude dos tempos. Para fazer a vontade de Deus, o Filho preparou um plano. Ele teve a percepção da vontade do Pai, que o levou a planejar e executar a criação do tempo. No tempo, Deus fez todas as coisas por meio do Filho, inclusive os céus e a terra. O tempo foi criado com início, meio e fim. A citação de fazer convergir, encabeçar nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, indica que o encabeçamento de Cristo determinará o fim do tempo, seu encerramento. Após isso, haverá tão somente a eternidade. Até os dias atuais, o Filho continua a executar por meio do Espírito o plano que ele concebeu para satisfazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho unigênito do Pai e seu arquiteto, na eternidade sem princípio. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Ele teve a sensibilidade de saber o que o Pai queria. Em Cristo precisamos aprender a ser sensíveis à vontade de Deus, a discernir o que Deus quer. O Filho criou um plano a fim de fazer a vontade do Pai, e isso nos mostra o quanto ele era próximo do Pai. O Evangelho de João nos revela que o Filho está no Pai e o Pai está nele. Portanto, ele pode saber o que o Pai quer. Alguns anos atrás, tive comunhão com um jovem que me indagou acerca de minha vontade em relação à execução da obra do Senhor. Relatei-lhe um fato registrado em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 14 ao 17, segundo o qual Davi suspirou ao desejar beber a água de um poço junto à porta de Belém, onde estava uma guarnição de soldados filisteus. Nessa ocasião, Davi apenas suspirou, sem manifestar o que queria. Mas seus valentes eram sensíveis à sua vontade e, mesmo sob o risco de morte, levaram a água que ele desejara beber. Davi não ousou bebê-la, porque reconheceu o perigo que representava aquela ação que poderia ter tirado a vida de seus combatentes. Por isso, derramou aquela água como libação ao Senhor. Devemos ter essa mesma sensibilidade ao ouvir a palavra profética. Sob a luz dessa palavra, precisamos ter a percepção da vontade de Deus, mesmo que ela não venha revestida de uma definição clara. Uma vez cientes do desejo do coração de Deus, sem vacilar, cumpramos o encargo recebido. No capítulo 1 de Efésios, Paulo fala de o beneplácito da sua vontade, ou seja, aquilo que dá prazer ao Pai. Portanto, ao ter contato com a palavra profética, lendo-a ou ouvindo-a, vamos atentar-nos a perscrutar a vontade do Pai, a fim de que seu desejo seja feito na terra. Amém. Pergunta de hoje: como podemos desenvolver nossa sensibilidade a fim de conhecer a vontade de Deus? Leitura de apoio: O Amor, o Elo da Perfeição, capítulo 1, André Dong. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.
fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.